Oi, gente. Boa madrugada, bom dia, boa noite. Isso é somente uma referência, forma educativa da qual a gente usa para se comunicar. E eu fui intuído a gravar esse vídeo e de forma tão assim, sabe, indubitável, uma forma bem convincente. Eu vim bem intuído mesmo para gravar esse vídeo, que até o tabaquinho tinha ali que eu tô sem, tá bem complicado as coisas, mas tudo dentro do esquadro, do compasso, cada momento. É difícil os momentos, são adversos, são décimos de centésimo que vão para milésimo, que passam para segundos, minutos e geram horas. Então os momentos eles são bem fractados, bipartidos, dimensionados, quartificados, e é correspondente àquilo que se cria. Deus criou tudo no princípio com o poder da palavra, mas antes, com certeza, eu gosto muito de pensar. Porque para pensar nós temos que existir, e se existimos temos vida. Se temos vida, somos inteligentes, sabemos o que é vida, temos consciência. Então, eu fico parando muito às vezes para analisar e pensar acerca do universo, que para mim ele é o nosso próprio Deus interior, sabe? E o tempo de cada um de nós às vezes é doloroso, às vezes é solitário, às vezes é amargurante ou amargurado, depende muito. Às vezes nos depreciamos, às vezes estão mais autoestimizados, às vezes estamos com a autoestima um pouco melhor, mas cada momento tem o seu próprio tempo, e o tempo ele passa, as memórias se tornam lembranças, e nós estamos somente presentes no agora. E o agora é o agora para mim gravando o vídeo, e o agora para você ouvindo o vídeo. Isso gera para cada um de nós o nosso próprio tempo, de conformidade com a nossa própria consciência, e nós precisamos nos encontrar, nós precisamos encontrar dentro de nós mesmos os fatores dos quais são os sinônimos que geram as consequências devido à nossa existência, que formula para cada um de nós o nosso próprio tempo. O nosso próprio tempo ele é suave ou tempestuoso, de acordo com o momento. O momento que você está passando hoje, as suas lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria ela vem sempre pela manhã. Mas às vezes nós achamos que essa manhã que vem é no dia seguinte, mas pode durar mais um pouco de tempo, que é de acordo com a experienciação para a evolução e a transcendência de cada um, para o aprendizado. Isso volta-se, refere-se ao que eu conceituo, se não penso, logo existo, que nós estamos num aprendizado daquilo que a vida é para cada um de nós. E cada um de nós, eu separo para mim princípios e valores, diferente daquilo que as pessoas conotam como preço. Nós não temos preço, preço é pagável, valores são virtudes, valores são princípios, princípios são fundamentos, e fundamentos são aquilo que nós carregamos de acordo com nossos sentimentos, com as nossas emoções,
com as nossas ações e atitudes. E as pessoas às vezes classificam-se dentro de si mesmos, carregando o tesouro no seu próprio coração através da moeda, do ouro, da prata, da riqueza. Mas não deve ser assim. O amor, ele deve estar dentro de cada um de nós, vendo um espelho do próximo, vendo um espelho daquilo que reflete dentro de nós. Nós só podemos ofertar o que temos dentro de nós mesmos, seja dando a César o que é de César. Porque se você dá a César o que é de César, é o que você tem. Você tem César dentro de você para dar para César o que é dele. Isso entra dentro do riqueza do teu tesouro, onde está o teu coração. Então seja diferente. Se César quis te pagar com a moeda dele, pague com aquilo que você tem diferente dentro de você mesmo. Cada um é conforme a espécie que ela acredita ser. Cada uma das bioadversidades que temos no contraste da biologia dentro dessa esfera terrestre, nós vemos que o planeta ele é um só. Nós temos a fotossíntese, composta pelo ciclo do nosso próprio eixo que nós giramos. Nós temos o nosso Sol, que ele gera energia para nós, sustentado sobre a gravidade desse nosso sistema solar. E nós temos a Lua, que auxilia no crescimento, puxando, extraindo aquela energia que o Sol gera para nós, e ela extrai e gera fotossíntese aqui dentro. Aquece-se o Sol, a água, gera as evaporações e gera o crescimento para o alimento que nos sustenta. A Terra se produz por si, através da fotossíntese. Nós viemos de cima. E de cima nós viemos e estabelecemos aqui, firmando nosso pé sobre a rocha, para podermos voltarmos ao mesmo tempo que estamos aqui no agora, do lugar de onde viemos. Se nós observarmos o conceito da eternidade com o conceito do agora, e adentrarmos que o tempo para nós é conceituado de acordo com a viabilidade dessa nosso ciclo sobre a nossa própria atmosfera ou sobre o nosso próprio eixo e dentro do nosso sistema solar. Mas a nossa galáxia ela está em constante expansão, como está em constante expansão também o universo. E tudo está em movimento no constante do agora. A constante do agora é uma variável relativa de conformidade com a observação sobre a física, sobre a astronomia, de acordo com o que cada um entende dentro de si mesmo. Nós temos o nosso círculo solar, mas ele já tem uma diferença do giro que faz o núcleo subatômico dentro da nossa galáxia. Então nós temos uma diversidade de distância e de tempo para cada lugar. Mas nisso a eternidade ela sempre existiu, porque já vem do sentido literário, sinônimo, eternos, eterno sempre esteve ali. Agora quem precisa entender do conceito entre separar o que é eternidade e tempo somos nós. A eternidade pode ser estudada, a eternidade pode ser alcançada. O infinito, que nada mais é além de um sinônimo daquilo que as pessoas não conhecem, daquilo que está além, ele é simplesmente um fator que nós ainda estamos estudando, procurando buscar conceituado no agora. Hoje eu estava participando de um estudo com os irmãos de Chico Xavier, do Espiritismo, e nós somos luz. Luz são uma questão que vem do nosso próprio cosmos. Somos átomos, somos energia. Mas a nossa produção bioorgânica molecular gerada pela fotossíntese produz o grão e nós todos nos alimentamos daquilo que vem da natureza.
E se nós nos alimentamos daquilo que vem da natureza, somos todos seres de uma espécie, mas vindo das emanações cósmicas, seres transcendentais, seres que vieram aqui, cada um buscar a sua própria ancestralidade, cada um resgatar a sua própria origem, cada um fazer aquilo que veio tendo como dentro de si mesmo, já descrito por si mesmo segundo a sua própria identidade, a sua própria jornada, cumprindo cada um de acordo com as suas próprias escolhas. Nós não devemos deixar outro vir governar a nossa mente. Eu sou o Emerson Almeida Rodrigues e você é você. Nós não devemos deixar, meu ori é feito, é sagrado, é de fulano. Não, é seu, cara. Pense por você. Deixar outro usar a sua mente, pensar por você, você deixa de ser quem você é dentro de você mesmo. Você tem que ter a sua identidade. Tá? Orgulho próprio, ele não quer dizer que nós somos soberbos ou que nós somos egoístas. Termos orgulho de sermos quem somos dentro da nossa própria identidade e não deixar que outro venha como entidade e domine aquilo que pertence a nós, o nosso corpo. Ele é puro, ele é santo. Eu vejo uma discriminação muito grande e muita separação. Porque nós usamos esse corpo, precisamos dele e depois o dejetamos como lixo, dizendo que ele não adentra o reino dos céus. Mas quer dizer então que nós espíritos ou nós forças cósmicas, nós energias cósmicas, podemos vir e utilizar desse corpo, aonde ele nos alimenta, aonde nós temos o nosso corpo, o nosso sangue, as nossas veias, os nossos músculos. Ele nos alimenta, nos ajuda a ter percepção, nos ajuda a ter emoção, nos ajuda a ter razão, compreensão, cada um de acordo com o seu entendimento. E depois diz que no reino do céu não entra carne nem sangue, mas quer dizer que pode vir e usar e usufruir de tudo que temos aqui? Bom, nós temos um conceito muito separatista, um conceito muito uma anti-igualdade. Nós somos uma fraternidade, irmandade unida, tem que ter lealdade, justiça e perfeição. Então ela é justo que todos nós nesse universo somos filhos de uma só congregação. Não somos separados, somos universalizados. Uni e verso veio do variante sinônimo de contraste, de variável de várias relatividades. Nisso adentra o conceito de tempo, época, era e espaço, vácuo nulo, dissipação de cada camada de átomos, estrelas, nêutrons, fótons e prótons. Nós então precisamos entrar na era da luz dentro de nós mesmos. Entrarmos na era do conhecimento. Nisso, nós aprendemos que também devemos estudar e procurar um pouquinho mais compreensão de textos, sinônimos e palavras. Pelo fato que religião vem daquilo que é do latim religare, e nós viemos aqui para religar-se ao Pai. Para religar-se ao Pai, religaremos nós a nós mesmos. Porque se tudo partiu do conceito que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, então quer dizer que o Verbo é informação, é palavra, é o que nós manifestamos, nos comunicamos. E o princípio racional filosófico, se nós formos adentrar para estudar e observar de onde procede o pensamento racional da palavra, é justamente no sentido literal da palavra pensamento. E o pensamento, antes de ser formulado, ele é intencionado, nós o criamos e nós o desenvolvemos. Então somos responsáveis pelos nossos pensamentos que geram as nossas ações, e as nossas ações são as nossas atitudes em execução. Nisso, aquele que trouxe a luz da criação, ele mesmo veio com essa primeira percepção de pensar, logo existiu, trouxe vida e resplandeceu. Mas se nós não conseguirmos
nos avaliarmos, nos estudarmos e sabermos que nós somos criadores, nós somos pessoas que temos um potencial intelectual elevado, pois nós estamos no esquadro e no compasso dentro de uma casa. São, como eu vou falar, ferramentas que nós necessitamos de usar. E nós estamos dentro dessa matéria e temos inteligência todos os dias para mentalizar, criar e produzir. Tudo o que nós temos dentro dessa biodiversidade orgânica que nós nos alimentamos é necessário para nós. Por que nós rejeitamos aquilo que nos alimenta? Nós rejeitamos os nossos irmãos por causa de biodiversidade cultural, religiosa. E nisso tem cultura aqui no Brasil, que é um estado mais laico, com diversos tipos de pessoas, diferentes variações religiosas, dogmáticas, mas tem tribos nômades, tem outros lugares, e nós às vezes queremos julgar, queremos condenar que isso, que aquilo, sendo que nós estamos julgando o próximo, mas a nós mesmos. Aquilo que nós mesmos vimos no próximo é aquilo que tem dentro de nós, porque nós só sabemos julgar da forma que nós conseguimos imaginar, de forma que você consegue pensar, de forma que você consegue raciocinar. Nisso eu procurei pensar muito, assim, sabe? Me colocar no lugar do próximo. E para mim pensei, rapaz, se eu fosse Deus, será como é que eu ia fazer? O Deus que é onipresente está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. O Deus que é onisciente, então ele consegue sondar a mente, o coração e o conhecimento de todos. E nisso, o que é a onipotência? Talvez a equivalência na constante variável que leva a relatividade para poder gerar prótons, fótons, átomos, nêutrons e luz. Porque nisso é aonde vem o haja luz e a vida vai e se produz. E volta para o princípio do verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas esse verbo é aquilo que é produzido na mente criadora. E a mente criadora somos todos nós. A mente criadora somos todos nós, agimos juntos. E somos criadores da nossa história. Somos criadores das nossas escolhas. Porque as nossas escolhas voltam para o princípio racional do pensar. E você cria e formula os seus pensamentos. Agora, deixar ser soprados dentro de você, deixar outra entidade vir tomar você, possuir você, não. Nós vivemos na era da informação, mas também da maior era de alienação e produção de atividade, efeito manada. As pessoas julgam muito, eu observo. Um celularzinho, o cara com o celular é mais tolo do que o que carrega um monte de livros de outros e não tem identidade própria, não tem opinião própria. Estamos aí em pleno século XXI, adentrando já aí para a era 3000 para lá. E isso do conceito de cada um, porque eu mesmo penso de uma forma mais evolutiva. Para mim, eu estou tanto no futuro, quanto no passado, quanto no agora. Isso eu imagino porque é de correspondência com aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito é meridiante, variante daquilo que também é um sinônimo de fé, que nada mais é um ponto final a ser observado e a ser alcançado por aquilo que você mesmo acredita que pela fé tu está ouvindo esse vídeo, vendo, podendo estar agora sentindo, ou comendo, ou bebendo, ou aqui assistindo, ou acabou de acordar e está aí assistindo o vídeo, ou vai dormir, ou está assistindo agora. Mas tudo aquilo que você pensa é segundo o sinônimo da fé, porque você cria o seu pensamento, acredita no seu pensamento, fomenta e coloca ele em procedimento. Então, nós agimos em constante variável da fé, de todas as formas que nós pensarmos. Então, nós precisamos entender, para nós, o que é o conceito de ligar-se ao Pai.
E aqui dentro dessa esfera global, o Pai está com todos nós. Porque Ele fez tudo e todos e fez um homem à sua imagem e sua semelhança. Só que nós não queremos às vezes perceber o que está em nossa volta e que Ele, na sua plena onisciência, sondamente o coração de todos, Ele está dentro de cada um. E Ele é aquela voz que nos ensina a fazer o que é correto, o que é justo, o que é sensato, o que é equidade. Mas em algumas das vezes, em alguns momentos, nós damos ouvido a vozes de outras influenciações. Mas também tem muitos que já partem do seu próprio princípio, todas as suas más ações, seus maus pensamentos. E isso vem do princípio da inconsciência, que traz a luz da sua subconsciência, que joga para a sua consciência aquilo que você é dentro de si mesmo. E entra no conceito filosófico e racional daquilo que a gente analisa no nosso próximo. Nós, na maioria das vezes, vemos no nosso próximo um travessão, mas não conseguimos enxergar no nosso próprio olho um cisco. E enxergar no nosso próximo um travessão no olho dele é ver os defeitos, julgar, condenar, sem a gente ser aquilo que nós somos dentro de nós mesmos, dominando a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos, sabendo que cada um de nós temos os nossos defeitos, sabendo que cada um de nós temos os nossos próprios erros e que cada um do nosso próximo tem os seus erros e defeitos também. Então, por que julgaríamos nós o erro do nosso irmão, que é apenas diferente do erro que cada um de nós carregamos dentro de nós mesmos? Somos filhos de uma mesma terra, viemos da energia de um mesmo sol, somos composição de um único universo, fazemos parte de uma só nação. Se somos gerados, cada um segundo a nossa própria cultura, por que Deus, um Criador, eu fico imaginando, às vezes, se existisse um Criador, ele seria um Criador de vários outros deuses. Porque existe um Criador de Deus ou um Pai de Deus que gera eternidade, que gera vida, que gera existência. Eu acredito. Porque eu acredito que a vida ela é o mesmo estado do infinito, que leva ao termo do eternidade, que vem dividindo-se naquilo que cada um vai conhecer como tempo. Porque o mesmo estágio de tempo do agora é o mesmo estágio de tempo da criação da eternidade, do infinito que sempre existiu. Mas nós, muitas das vezes, só conhecemos aquilo que está dentro do nosso próprio pensamento, porque estamos dentro do agora, seguindo somente o efeito manada daquilo que nós nos propiciamos a conhecer, nos permitimos conhecer e entender. E isso também eu venho classificar de forma que as pessoas elas seguem filosoficamente falando conceitos sobre a teoria da relatividade, da expansão do universo, do caos, mas ninguém consegue fazer de uma forma bem racional e explicativa para que todos compreendam a verdadeira origem e princípio de cada um de nós. Mas nisso nós temos dentro de nós mesmos a resposta dentro de cada um. E é só nós buscarmos a nossa própria origem, o nosso próprio princípio, sabe? Se um Criador criou tudo com o poder da palavra, nós vemos que para haver comunicação, cada um se comunica segundo o seu próprio verbo. Mas Deus, na sua plena onisciência, eu tenho certeza que Ele comunica-se com tudo e com todos no agora, sondando a mente, o coração e a alma e o espírito de cada um. Mas para aquele que é sensível, para aquele que deixa mediunizar-se, para aquele que deixa aflorar-se dentro de si a sua própria intuição,
E existe a sua própria separação mediúnica dentro de cada um. Porque se você só manifesta e fala aquilo que o Espírito te dá, você também não tem aquilo que é seu. Aquilo que vem do seu Espírito. Aquilo que já veio de conhecimento dentro de você mesmo, que você só está relembrando no agora. Porque se você tem a sua mente evolutiva, você está no agora e você está na frente, de acordo com o seu agora, o seu momento, respeitando a sua ideologia, o seu pensamento, sabendo que o seu irmão é igual a você, tendo a ideologia dele, o pensamento dele, a personalidade dele e a visão dele sobre a questão do princípio e origem da criação ou da sua própria jornada de acordo com o seu próprio estado do agora. Nós todos somos munidos de uma plena consciência e nós todos nos alimentamos da mesma matéria bioorgânica molecular. Independente de alimento industrializado, ele veio de algum lugar, mas aqui de dentro. E tudo que nós nos alimentamos é aquilo que nós plantamos, falando no sentido literal do alimento orgânico e falando também acerca daquilo que é o espiritual, daquilo que nós absorvemos de conhecimento. E não há nada que entrando no homem o possa o contaminar pelo simples fato que aquilo que nós alimentamos de matéria orgânica sai pelo lugar escuso. Mas aquilo que nós nos deixamos contaminar, ouvindo, vendo e julgando, isso nos contamina. Porque aquilo que sai do homem é o que o contamina, é que o deixa à mercê de suas próprias escolhas, é o que o deixa à mercê da razão, da sua própria consequência, segundo o seu próprio livre estado de pensar. Mas antes nós éramos algemados, ilusionados e enganados com a ilusão e o engano e uma mentira e uma falsa verdade acerca de livre escolha. E isso vai mudar. Porque nós não devemos nos prostrar diante de qualquer tipo de ser ou imagem se nós somos vivos e temos a nossa própria personalidade. Somos ameaçados, não devemos. Estamos entrando na era da consciência universal. E seres transcendentais, seres evoluídos, estão aqui já dentro dessa órbita terrestre. E eu mesmo me classifico pelo meu próprio estado de psique, segundo o meu próprio código genético, energético provindo, claro, do cosmos. Somos todos nós providos simplesmente da expansão, da fragmentação do caos. Então eu faço parte de uma estrela siriana, de um portal, de uma galáxia siriana, de um planeta chamado Sumário. E a verdade é que nós todos temos a nossa própria identidade genética, o nosso próprio DNA cósmico, e cada um de nós carregamos os nossos códigos, sabendo que esses códigos eles devem ser conhecidos por cada um de nós individualmente. O meu código interior faz parte de uma divisão da fragmentação do caos, que foi praticamente um geneticista. Talvez o próprio Criador seja um geneticista. E às vezes nós não sabemos identificar que toda a física, que toda a química, que todo o cosmos, ele é feito de ciência, de uma mecânica quântica, que é proporcional ao nosso tempo aqui, que ele existe para nós. E se nós formos olhar e observar racionalmente o cosmos, a estrutura física, mecânica, o tempo é diferente relativo para cada um dos ambientes galácticos dentro dessa esfera universal. Então isso gera o que todo mundo conhece como a teoria da relatividade.
Porém, tempo não existe. O que existe é o estado do momento exato do agora. Nós usamos o efeito da fotossíntese, que nos dá primavera, verão e outono, geralmente mediante as fases da lua e o crescimento da natureza. E nisso também é onde entra a história de tempos passados e agora onde nós estamos. De igual modo eu estava falando, o povo prefere desmatar a natureza, cortar as árvores, produzir livros, que é uma tecnologia bem retrógrada. Eu falo tecnologia porque foi necessário a indústria para trazer o papel, então é tecnologia, tá, gente? Vamos raciocinar um pouquinho. E nisso, anteriormente, as escrituras que foram achadas no Mar Morto, que geraram o livro da besta, do 666, que é o pessoal tem um compilado de Bíblia aí, que é o livro da besta. Aí a pessoa pegou e tem esses pergaminhos, que eram antes em papiro e pele de animais. E hoje nós temos um sistema de informação de uma melhor proporção, que traz mais conteúdo compactado e comprimido e que nos proporciona nos comunicarmos, vermos uns aos outros, trocarmos informações, gravarmos vídeos. Então, o efeito manada, a alienação, ela parte do princípio da burrice e da tolice de cada um em querer se enquadrar dentro desse parâmetro. Nós temos que nos enquadrar dentro do nosso próprio estado de consciência e entendermos o que nós escolhemos, temos de conhecimento e entendimento que gera a consequência do que nós somos. Entendeu? É bem complicado. Bem complicado mesmo. Porque nós precisamos erradicar esse efeito manada, esse efeito alienação, e entendermos e termos a compreensão que somos escritores da nossa própria história. Tivemos a oportunidade dada pela vida, pela existência, de podermos pensar, saber que existimos, e nós somos produtores, criadores, roteiristas e escritores da nossa própria história cotidianamente. Nisso nós também adentramos o conceito do que temos por fé, que a fé é o estado do agora, que gera acreditar que amanhã nós poderemos acordar e trabalhar, gera um estado de fé. Você progenita acreditando que amanhã você tem que acordar e trabalhar, e amanhã é o seu ponto de destino, que você dá um novo início, gerando um novo ponto final, que é o seu próprio estado de chegar ao seu estado de trabalho. Então nós precisamos adentrar um pouco mais dentro de nós mesmos. E mudando um pouquinho de assunto, eu batalho muito sozinho, imaginando que eu sou meio que Satã, opositor, questionador, e o Emerson também. Imagino que eu sou muitos e vários ao mesmo tempo, mas eu prefiro manter minha identidade, o Emerson, que é o que eu sou no estado do agora. E mudar o conceito de que no céu não entra carne nem sangue, sabe por quê? Porque nós precisamos desse ambiente que nos alimenta. Nós precisamos desse ambiente que nos permitiu vir aqui e trazermos uma palavra. E às vezes nós lançamos vídeos e dizemos que esse planeta ainda é um planeta muito ruim, mas não é assim. Tudo está no seu estágio evolutivo, está no seu estágio de avanço, está no seu estágio de progresso. A eternidade, ela sempre existiu. Se a eternidade se tediar, se ela não tiver mais o que alcançar, e a evolução, se ela parar de pensar, se ela parar de querer crescer ou se expandir, e a transcendência? Então nós estamos aqui no agora e temos o nosso próprio estado individual, cada um de própria consciência, para podermos trazermos o que de melhor nós temos dentro de nós mesmos e ensinarmos a não julgar
e ensinarmos que cada um de nós estamos em estágio de aprendizado e experiência, sabe? Eu não queria estar aqui. Com 4 anos de idade eu já pensei logo tédio e queria morrer, desejei morrer, e até hoje eu não queria nem estar aqui agora. Quanto menos gravando vídeo, eu queria mesmo era dormir o sono e nunca mais saber que existe nada. Isso é o que eu queria. Porém eu sou impedido e tenho que estar aqui gravando esse vídeo. Enquanto 100% de tudo noves fora o que eu sou, todo mundo aí pensa logo existe, quer existir, como começando da própria vida. A própria vida quis existência e está aí. Eu não queria estar aqui. Mas me escolheram dizendo eles que não, você é fazer o quê? Para mim eu sou um escravo de muitas pessoas, principalmente da vida e da eternidade. Sou um escravo nas mãos e acorrentado neles. Porque eu não queria existir, eu não queria pensar, dar trabalho. Ainda mais ter que explicar aquilo que é inexplicável, que as pessoas às vezes vão me achar louco, esquizofrênico, doido, alucinado, psicótico. Mas, de acordo com a minha jornada, eu estou só efetuando o meu trabalho. E eu vou finalizar aqui esse vídeo. Eu não... Confesso que eu nem tinha mínimo projeção ou programação de gravar. Inclusive eu gravei um outro vídeo aí, nem quis saber sair do lugar onde eu estava, porque nem aqui eu quero estar. É muito complicado quando somos obrigados a fazer o que não queremos e temos que fazer, sabe? Tudo que eu tinha, tudo que eu mais prezava, me tomaram, me levaram. Hoje nem alimento é complicado. Então, às vezes você imagina que você tá... Eu sinto, porque eu emano e não tem como, a energia não mente. Eu procuro emanar o que é bom, mandar o que é bom, mas receber, eu acho que talvez eu deva estar pagando muitas dívidas. Só que de acordo com os relatórios meus, da minha própria memória, das minhas próprias lembranças, eu não tenho dívida. Inclusive eu já conversei até mesmo com o próprio pecado e fui olhar dentro dos meus relatórios para ver se eu havia cometido algum erro. A não ser comigo mesmo, com o meu próprio ser, com o meu próprio interior, comigo mesmo, ainda não achei erro contra o meu próximo. E como eu sou meio cético e ateu, eu só acredito num Deus que é o interior dentro de nós mesmos. E que existe sim um Criador, mas ele também é cético, ele é cientista e ele, para mim, ele desenvolveu essa fórmula energética que as pessoas conjecturam e classificam como caos primordial, que para mim geram essas consciências, que geram seus próprios sistemas galácticos, e nada mais é do que ciência. E todo o ensino filosófico, físico, que existe dentro da mecânica quântica e universal, onde toda a sustentação atômica necessária para progenitar a vida, eu acredito que é de acordo com a biodiversidade de contraste acerca do princípio informativo verbal universo. Único, e verso, versalidade, pluralidade. Somos muitos ligados em uma só consciência. Eu imagino desse jeito, que como um cético mesmo, que esse Criador, ele gerou uma ciência
de acordo com a sua própria capacidade, sendo ele ser extraterreno, claro, nós também somos seres extraterrenos, porque se nós formos observar, pegar outra galáxia, se fosse ver o nosso próprio planeta aqui, cara, ali são extraterrestres, ou lá alienígenas, que são, como é que é? Ah, alienígena humano, para eles são, porque alienígena é aquilo que está além daquilo que você também conhece, além de. Extraterreno é aquilo que está fora só do nosso planeta, é um extra, porque ele está fora daquilo que nós conhecemos, mas é um ser vivente. O universo tem vida, o universo gera vida, você é um efeito do cosmos. E não tem como, é inegável, basta olhar o seu sol e a sua lua, e se tu tiver um mínimo que seja de neurônio, souber respirar e pensar, talvez vai também saber entender. Se quiser aprender, na verdade. Então, eu queria pedir aqui ajuda para os irmãos em oração aí por mim, porque o negócio tá feio. Aqui em casa que eu não tenho vontade de fazer nada. E às vezes eu falo aqui, mas a depressão em mim é grande, é forte e muito, muito, muito. Muito complicada. Às vezes você querer entender um pouco mais as coisas, entender um pouco mais cada questão acerca da sua própria origem, do seu próprio princípio, leva a um estado de solidez, de infortúnio depreciativo. Eu não sei muito falar porque eu não gosto de falar o que é desnecessário. Isso desde quando eu comecei a me entender por gente. Nunca gostei de verbalizar o que é desnecessário, supérfluo, sabe? O que não agrega, o que não soma, o que não eleva, para mim, eu separo. Mas nisso, ainda assim, eu vivo como se fosse um mendigo, tendo que todo dia ficar humilhando. Mas os humilhados um dia serão exaltados. E Deus tira o homem do monturo e coloca sentado no meio dos príncipes. E nós vamos fazer uma grande mudança. Todos nós aliados, nenhuma só aliança, nenhuma só acordo, nenhuma só União Brasil, nenhum só povo. Somos filhos de um universo. E se acreditamos na vida, na existência, na mecânica quântica, nós acreditamos que todos nós somos peça de um quebra-cabeça e nós precisamos nos enquadrar dentro desse labirinto, dentro desse quebra-cabeça. Nós mesmos temos a chave dentro de nós mesmos para encontrar a nossa origem, a nossa própria espécie, tanto galáctica, quanto compondo esta missão e jornada dentro desse ambiente terrestre. O que nós não podemos, devemos jamais fazer é separação e discriminação. O nosso corpo é composto de diversos tipos de biocomposições moleculares orgânicas, tem vida, assim como átomos têm vida. Então nós não podemos descartar carne e sangue. No céu, no reino do céu não entra? Não. O reino do céu está dentro de nós mesmos. Então vamos entender um pouco mais do que nós somos, dos nossos pensamentos e daquilo que nós mesmos criamos. Eu vou finalizar aqui. Ia pedir para os irmãos me fortalecer para não ficar deixando eu passar fome. Não, velho, é ruim. Você imagina você vir fazer um trabalho e aqui você passar fome, passar necessidade, mas tudo gera consequência. E às vezes a gente faz coisas com pessoas que possam ter vestido uma
um personagem e está se passando. É mais ou menos igual o Yeshua lá atrás. Ele era uma pessoa como ele é conhecido mundialmente, mas imagina que ele se passou de pobre mendigo lá atrás, porque ele veio montado num jumentinho e adentrou Jerusalém. E as escrituras estão sendo cumpridas. E uma coisa que ninguém escapa é do juízo final. E existe um juiz, e é a sua própria consciência. Boa madrugada. Namastê.